Bom dia, gente. Bom dia. Quem aqui tem o WhatsApp? Que pergunta, né? Quem que não tem o WhatsApp aqui? Começar o seguinte, quem tem o WhatsApp Business? Então, quem não tem, é bom já baixar, providenciar, porque ele é fundamental para a gente utilizar no trabalho. Tudo que a gente faz hoje no trabalho, quando você baixa o WhatsApp Business, você tem lá uma série de facilidades, uma série de aplicativos dentro dele que te ajudam desde uma agenda, lembretes, respostas prontas, para você já agilizar o atendimento que você vai dar para o seu cliente. Então, primeira tarefinha, quando sair daqui, baixar o WhatsApp Business. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar bem rapidamente sobre 10 passos para vender imóveis através do uso do WhatsApp. A gente vê muito que tem corretor que tem vergonha de ligar. Sem vergonha agora. Alguém tem vergonha de ligar? Eu acho que às vezes, Maurício, não é nem tanto vergonha, às vezes é um pouco de insegurança, né? Para quem está começando. Então, assim, eu não tenho vergonha, mas às vezes eu me sinto insegura por estar começando. Né? A insegurança, gente, é algo que bate na gente em qualquer área, até quando você vai, os rapazes aqui, por que vocês sentaram duvidando do luzinha? Assim, Foi aleatório. tirando o Sony, que é cara de pau, os outros, quando vai chegar na menina a primeira vez, não bate uma insegurança, assim, fala, meu Deus, o que eu vou falar? Parece que você tem 10 mãos, não sabe onde põe a mão. Isso é natural, a gente ter insegurança na hora de fazer alguma coisa no começo. Como é que você quebra essa insegurança? Primeiro, se preparando muito bem. Se você vai falar de um determinado empreendimento, você tem que conhecer bastante aquele empreendimento, não só o empreendimento, mas os concorrentes daquele empreendimento e a localização do empreendimento. Por quê? Você vai falar de um apartamento num determinado setor. Você tem que conhecer o que tem ali, se tem hospital, se tem padaria, se tem supermercado, farmácia, banco. Por quê? Porque o cliente que vai comprar aquele imóvel, ele precisa saber o que tem ali, porque ele vai viver ali. Então, quando você estuda um produto, não basta você estudar só o produto. É claro que você tem que saber muito bem aquele produto, mas você tem que saber quem concorre com ele, quais são as diferenças do concorrente para ele, aonde que ele está inserido, que tipo de facilidade, que tipo de conveniência que tem naquela região, para você, na hora de falar com o cliente, não gaguejar. Porque a pior coisa que tem quando você está falando com o cliente é você gaguejar ou não saber a resposta. Eu não sei, aí pronto, você já deixou o cliente inseguro também. Então o primeiro passo é você se preparar. O segundo passo, o que é? É fazer, é treinar. Ah, mas não sei, você começa a pôr 1000 dificuldades na tua cabeça porque você tem insegurança. E vender, gente, é a mesma coisa que andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta aqui? Todo mundo. Vocês aprenderam numa apostila? Não. No YouTube? Quebrando o joelho. Vocês fizeram um curso? Não, o que vocês fizeram? Subiram na bicicleta, levaram uns 10 tombos e depois começaram a andar. Quem sabe nadar? Vocês aprenderam a nadar no seco? Vocês não tiveram que entrar na água? Engoliram um pouco de água no começo? Afundou, deu desespero, depois foi e começou a nadar? É a mesma coisa. Você aprende a vender vendendo. Você aprende a falar falando. Você aprende a apresentar produto apresentando. É claro que no começo você vai sentir dificuldade, uma hora você vai gaguejar, outra hora você vai esquecer, mas a partir do momento que você vai repetindo aquilo, você vai ficando mais seguro. Porque você perde aquele medo do início. Eu costumo dizer assim que a segunda ligação ela é sempre mais tranquila do que a primeira. Por quê? Quando você faz a primeira ligação, você ainda está inseguro. Na segunda, você já melhorou. Na terceira, lá pela 10ª ligação, você já está tranquilo. Porque você pegou o ritmo da coisa e não é mais novidade. Tudo aquilo que é novidade nos traz um certo desconforto. Porque você não conhece. Isso é natural do ser humano. Por que criança
gosta de assistir o mesmo desenho milhões de vezes. Eles até repetem a fala do desenho. Você sabe por quê? Medo de saber o que não vai acontecer. O que vai acontecer. Quando ele já assistiu várias vezes, ele está sossegado porque ele não vai ter surpresa. O ser humano é assim. Se eu chego aqui para vocês e falo, gente, segunda-feira nós vamos ter uma reunião que vai mudar tudo aqui na empresa. O que isso vai gerar em vocês? Ansiedade. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Se eu chego para Paulo e falo, Paulo, eu quero falar com você depois do almoço. Já foi mesmo. Nem almoço mais. Meu Deus, ele vai me mandar embora, ele vai fazer. O que vai acontecer? Por quê? É o medo do que você não conhece. É o medo do desconhecido. Gera insegurança. Para você matar essa insegurança, o que você faz? Minimiza as possíveis, as talvezes surpresas. Então, quando você estuda o produto e começa a praticar, você já sabe o que o cliente vai te perguntar. Aí fica tranquilo. Porque você já estudou tanto, já praticou tanto, que você sabe o que o cliente vai perguntar, que hora que ele vai perguntar, o que você vai responder, qual é a objeção dele, como é que você quebra a objeção. Tudo isso vem do treinamento. É repetir, repetir, repetir. Quanto mais você repete, mais pronto você fica para atingir o sucesso. Não pode, nas primeiras dificuldades, você desistir e falar, isso aí não é para mim não. Aí você não vai chegar no sucesso. Então vamos aqui no nosso assunto do WhatsApp. Primeira coisa que eu falei, tenha um perfil profissional. Se você é um profissional, você tem que ser visto como um profissional, concorda? Hoje eu estava pegando no pé do pessoal aqui, de quem estava sem gravata. Por quê? Porque você é chato pra caramba. Não, isso eu sou bem. Mas por que além disso? Porque você tem que ter uma imagem profissional. Se você vai atender um cliente de bermuda, de camiseta e chinelo, que imagem que ele vai ter de você? Imagina o seguinte, eu e o Wagner vamos ali num hotel agora. Eu disse hotel, tá? Hotel com H. Aí a gente chega lá junto, só tem um atendente lá, um recepcionista. Quem que ele vai atender primeiro? Você. Por quê? Porque eu tenho olhos verdes? Não, mesmo porque eu não tenho olhos verdes. Por que ele vai me atender e não vai atender o Wagner? Por causa desse paninho aqui. Eu estou de gravata. Vocês concordam que eu podia ser o segurança dele, ele ser o cantor sertanejo? Até cara, ó. E eu ser o segurança dele e o orelha seca lá vai me atender e não vai atender ele? Por que isso? Pela imagem. Existe um preconceito. Então, quando você passa uma imagem de profissional, ainda que você não seja o melhor profissional, você vai passar uma imagem de que você é. E isso te abre portas. Eu sempre digo uma frase assim, não basta ser, tem que parecer. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não parecer que você não vai ter oportunidade de demonstrar que você é. Então, a sua imagem, ela é fundamental. A partir do momento que você tem o WhatsApp profissional, como é que tem que ser a sua foto? Como é que tem que ser a sua foto? De biquíni? De sunga? Tomando cerveja? Na balada? Como é que tem que ser? Profissional. Se você tem um WhatsApp Business, WhatsApp profissional, a sua foto tem que ser profissional. Mas eu não gosto desse trem de negócio de gravata, das mulheres tudo bonito. Não gosto, eu gosto mais despojado. No ambiente profissional, você tem que ser profissional. Não dá para você vir trabalhar que nem você vai no parque de sábado de manhã, de chinelo. Existe tempo para tudo. Na hora de lazer, faz o que você quiser. Mas na hora de trabalhar, na sua imagem de trabalho, você tem que ter uma imagem profissional. Quando o teu cliente abre lá o WhatsApp e vê tua foto, no caso dos rapazes aí, vê uma foto do cara tomando todas, bêbado, não sei o quê, você acha que ele vai querer comprar alguma coisa de vocês? Isso gera falta de responsabilidade, uma imagem
de uma pessoa inconsequente, baladeira, que não está nem aí com nada, fanfarrão, mentiroso, e não é essa a imagem que você quer passar. Então a imagem que você quer passar, ela tem que estar estampada na foto do seu WhatsApp. Beleza? Isso serve também para rede social. Ah, mas rede social, eu não posso colocar lá minhas fotos, pode colocar o que você quiser. Só que você tem que ter cuidado com o que você coloca. Eu fui diretor de recursos humanos durante muito tempo. E todo currículo que chegava para a área gerencial para cima, a primeira coisa que a gente olhava era a rede social. Como é que era o comportamento da pessoa fora da empresa. Isso influencia demais. Tinha candidato que colocava a suástica lá, símbolo nazista, outro que era racista, outro que era isso, era aquilo. Não vou contratar. Eu não vou trazer para a minha empresa alguém que não tenha princípios que batam com o princípio da minha empresa. E quando você usa o seu Instagram para fazer a parte profissional, você tem que tomar cuidado com o que você coloca lá. Ah, mas aí eu fico muito preso. Então cria um profissional e um pessoal. No pessoal você faz o que você quiser, no profissional, seja profissional. Isso reflete muito daquilo que você é perante o cliente, perante o mercado todo. Mesmo se, por exemplo, quando eu busco algum profissional em outra imobiliária, eu vou ver a rede social dele primeiro. Não vou trazer qualquer um para cá. Não é assim. A gente tem que trazer pessoas que façam mais ou menos o sentido que a gente tem aqui. Creiam nas coisas que a gente crê, tem os princípios que a gente tem, ética, profissionalismo, uma série de coisas. E isso, no primeiro momento, a gente vê onde? Nas redes sociais. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, essas coisas. Hoje, a nossa vida ela é um livro aberto, né? Nas redes sociais. Quero saber como é que você se comporta, é só ir lá no seu Instagram. Eu vejo que festa que você vai, para onde você viaja, o que você faz quando você viaja, eu vejo tudo. Então a rede social ela é uma faca de dois gumes, ela pode te levantar, mas ela pode te derrubar também. A gente tem que ter cuidado com isso. Então a primeira coisa aqui é ter um perfil profissional. Segunda, não persiga o seu cliente. Aqui está dizendo assim, mandou uma mensagem às 14h30, seu cliente leu, mas não respondeu, não vai falar, você não vai responder não? Calma, deixa o cliente ler, assimilar, de repente ele está ali, numa reunião, ele está fazendo alguma coisa, ele só deu uma olhadinha assim, mas não teve tempo de analisar, de refletir, então espera. Se no dia seguinte ele ainda não respondeu, aí é o momento de você questionar. Aí você pergunta, de forma educada, sem parecer que está cobrando. Por exemplo, posso te ajudar em mais alguma informação? Ficou claro aquilo que eu te passei? Você entendeu? Você quer que eu mande mais alguma coisa? Na verdade, você está cobrando sem ser chato, sem cobrar mesmo. Você não vai me responder? Você nunca fala isso para o cliente, ele responde se ele quiser. Só que aí tem uma coisa por trás. Para você obter uma resposta do cliente no WhatsApp, que tipo de mensagem você vai mandar para ele? Toda resposta depende de uma pergunta. Toda reação depende de uma ação. Que tipo de provocação você colocou naquela mensagem para ele te responder? Se coloca no lugar dele. Se você recebesse a sua mensagem, você ficaria interessado? Você responderia? Você gastaria um tempo para ler aquilo, analisar e saber como é que funciona? Então a tua mensagem, ela tem que gerar o que no cliente? Interesse, curiosidade. Pô, o que é isso que o Sônia me mandou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí quando o Sônia falar que falta mais alguma coisa, vai faltar, porque é lógico que você não vai mandar todas as informações. Ô Sônia, como é que é? Onde que é? Como é que paga? Quando é que entrega? Aí você estabeleceu um diálogo. Mas para você chegar no diálogo, você precisa ter uma abordagem correta. É a mesma coisa, as meninas aqui. Se chega um cara assim bem sutil para vocês, num bar,
chega assim pra Catinha e fala, e aí gostosa, tudo bem? Gerou uma, apaixonei? Não, é uma abordagem ridícula, uma abordagem horrorosa. Ela não vai ter interesse em falar com esse cara. A mesma coisa, eu vejo muito corretor. Você está precisando de imóvel? Não. Ninguém está precisando de imóvel. E mesmo que ele esteja precisando, ele não vai falar, nossa, estou morrendo de necessidade de comprar. Não vai dar. A abordagem sua tem que ser uma geradora de, pelo menos, curiosidade. Esses dias eu liguei para um cliente e falei assim, você já pensou em investir hoje e ganhar 30% em 1 ano e meio? Eu não falei que era imóvel, não falei que era droga, não falei que era nada. Eu falei que ele ia ganhar 30% em 1 ano e meio. Como assim? Pronto. O como assim abriu a porta para eu entrar. Abriu um leque de opções. Aí eu comecei a explicar e ele comprou. Por quê? Porque eu joguei uma pergunta para ele que gerou uma curiosidade, um interesse de saber o que é que eu estou falando. Agora, se eu chegasse para você quer comprar um imóvel que vai valorizar? Não. Por quê? Porque eu já fechei o negócio. Eu falei que tem que ser um imóvel, tem que ser um imóvel. Eu vou oferecer um imóvel na resposta daquilo que eu coloquei que gerou interesse dele. Aí eu coloco um imóvel que realmente dá a rentabilidade que eu falei que ia dar. Senão eu estou sendo mentiroso. Mas eu tenho que jogar uma isca para que ele tenha interesse em perguntar o que é aquilo que eu estou falando. Entendeu? Se você não gera esse início de diálogo, você não consegue progredir. Aí tem muita gente que fala, o cara nem me respondeu. Por que será? Tem cliente que é chato mesmo, não responde, é mal educado. Mas será que é sempre assim? Ou será que a tua ação não gerou uma reação adequada no cliente? Porque a tua abordagem não foi correta. Então é importante você estabelecer esse vínculo, abordando de uma forma correta. Terceiro, cuidado com o que você escreve. Gente, o cliente não é teu amigo, não é teu compadre. Então não vai, e aí cara, tudo bem? Não, cara não. E aí senhor? E aí senhora? Não é e aí também, é bom dia senhor, bom dia senhora. Evitar aqueles o nosso novo idioma, né? VC, PQ. Gente, isso é para nós, que a gente se conhece. Você está falando com uma pessoa que você não conhece, provavelmente é uma pessoa que não gosta de ser tratado com intimidade por quem ele não conhece. Então, se você vai falar, por exemplo, com o diretor de uma empresa e ele lê, e aí, belê, VC, PQ, belê, o cara fala, o que é isso? O cara não vai te dar atenção. Esse cara está falando grego comigo, eu não quero falar com esse cara. Então a abordagem tem que ser respeitosa. Você não pode ficar usando aqueles bonequinhos, sabe? Coloca mãozinha assim, aí você coloca aquelas figurinhas que tem hoje, animada, o cara dançando. Pô, o cara nunca te viu. Você é um profissional, lembra? Então você tem que ter uma linguagem profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora. O senhor tem 1 minuto de atenção. O senhor sempre imaginar o seguinte: você está falando, você está aqui na mesa, falando com um cliente que você nunca viu. Você vai chegar dando um tapa nas costas dele? Não vai. E você escrever dessa maneira é como se você estivesse chegando a dar um tapa. E aí, cara, você tá bom? Não é assim. Você vai tratá-lo profissionalmente. Para que ele veja, primeiro, ele vai ver na imagem, lembra da imagem? Como é que vai estar a tua imagem lá? Profissional. A abordagem profissional. A linguagem profissional. O que ele vai achar que você é? Um profissional. Aí ele vai te tratar como um profissional. Ele vai te dar o respeito que você merece. Então você é tratado com respeito se você trata a outra pessoa com respeito. Todas as nossas ações, gente, geram uma reação do outro lado. Você já viu aquela frase, gentileza gera gentileza? Se uma pessoa está lá no elevador, quer entrar no elevador, você sai e fala, por favor, pode entrar. Ele vai te xingar?
Agora, se você quer entrar, ficar esbarrando com ele ali, vai gerar um. Não vai? Então, toda ação gera uma reação. Se você quer uma reação positiva, tenha uma ação positiva. Beleza? Quarto passo. Utilize recursos audiovisuais. No WhatsApp, quando necessário, envie fotografias, vídeo e áudio. Que tipo de vídeo tem que mandar para ele? Um vídeo de 2 horas. O mais curto e objetivo possível. Por exemplo, tem algumas pessoas, tinha um corretor aqui, há um ano e meio atrás, que ele mandava áudios de 8 minutos e não tinha esse recurso de acelerar. Quando chegava, gente, sério, me dava desânimo. Repetir a mesma coisa. É, o que ele demorava 8 minutos, ele podia falar em 15 segundos. Então você não vai mandar um áudio para o seu cliente de 8 minutos, você acha que ele vai ouvir? Você não vai um vídeo de 8 minutos. Você vai mandar, vou mandar imagens do apartamento para ele, vai mandar 57 fotos. O cara não vai ver isso, vai entupir o celular dele de imagem, vai carregar, um monte de coisa, ele não vai ver. Você tem que mandar o que é importante. Filtra. Mas o que eu vou mandar então? O que te interessa no empreendimento? Localização, tipologia, metragem e preço. Para início, é isso. O cara precisa saber onde que é, que tamanho que é e quanto custa. Pronto. A partir daí, aí sim, mas eu queria ver a área de lazer. Aí você manda uma foto da área de lazer. Eu queria ver a foto da cozinha. Aí você manda a foto. Mas você tem que estabelecer o início. Vocês estão percebendo que se você não começa, você não tem chance de ir até o fim? Você mesmo dá um tiro no pé, matando o seu contato. Então tenha muito cuidado na hora de estabelecer o início do seu contato, para que ele tenha meio e fim. O que eu tenho visto muitas vezes é que o corretor trabalha, fala, nossa, eu fiz 500 ligações. Tá, mas você conseguiu falar com quantos? Com nenhum. Então você não fez nenhuma ligação. Por quê? Porque a abordagem é errada. Existe um estudo que diz que os primeiros 20 segundos de uma ligação ou de um contato, ele determina o sucesso ou o fracasso daquele contato. Como assim? Se alguém liga para você, fala assim, você está almoçando, aí toca o telefone e você atende. Fala assim, bom dia, eu sou do lar Nossa Senhora da Aparecida da Misericórdia do Senhor Jesus. Te gerou o quê? Um extremo interesse de atender e ajudar. Já fica, ou desliga, ou agora não dá, ou só você não atende, você não prossegue na conversa. Se alguém, quem já recebeu ligação de operador de celular? Todo mundo, todo dia. Todo mundo, todo dia, muitas vezes. Vocês atendem todo mundo? Vocês conseguem continuar a conversa com todo mundo? Por quê? Porque a abordagem está errada. Eles gastam milhões, gastam tempo de monte. Eu tenho dó daquelas moças que ficam ligando, porque acho que elas fazem 1000 ligações e conseguem falar com 3, 4 pessoas. Porque os primeiros 20 segundos estão errados. A abordagem está errada. Se eu ligo para o Wagner, meu nome é Maurício aqui da imobiliária, você quer comprar um imóvel? Matei. Gastei meu tempo, gastei o tempo dele, gastei dinheiro e não vou ter nada, vou ter frustração. Wagner, meu nome é Maurício, você tem um minuto para ouvir sobre um investimento que está rendendo 10% acima da inflação? Mudou alguma coisa? Eu não estou vendendo alguma coisa para ele? O que eu estou fazendo? Eu estou oferecendo uma oportunidade de ele levar uma vantagem. E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Quem aqui gosta de levar vantagem? Quem gosta de aproveitar a oportunidade? Quem gosta de ganhar dinheiro? Então é essa abordagem que você tem que ter para estimular o cliente a te ouvir. Porque senão ele simplesmente falar, não, obrigado, pum. Aí você vai embora no fim de, poxa, não consegui nada, fiz bico, não fez. Você tentou fazer, mas você não fez nenhuma.
Ligação, para mim, é aquela ligação que você consegue ter o começo, o meio e o fim. Você consegue conversar com a pessoa, expor aquilo que você tem para expor. Se a pessoa falar que não, paciência, mas você fez uma ligação. Agora, ligação bem feita, se você faz 50 num dia, gente, eu não acredito que vocês não conseguem marcar 2, 3 visitas com 50 ligações bem feitas. E se você marca 2 visitas por dia com ligações bem feitas, você está marcando 12 por semana, 48 por mês. Você acha que você não faz 4 vendas? Então onde que está o erro? No mercado? Na empresa? Aonde? Uma coisa simples, que é a abordagem. Vocês estão abordando de uma maneira errada. Outra coisa, quem recebe lead aqui? Eu tenho contato com os donos das outras imobiliárias quase que semanalmente. Eu posso garantir para vocês que não tem nenhuma imobiliária em Goiânia que gera leads como nós geramos, em quantidade de leads por corretor. Não tem. Ah, mas aquela imobiliária gera muito, mas ela tem 500 corretores, então dá meio lead por semana para cada um. Vocês recebem lead todo dia. Qual é um grande defeito? Recebi o lead, chega daqui a pouco o lead. Perdeu. O lead tem que ser respondido na hora. Chegou, existe um estudo que os primeiros 5 minutos o cliente está comprador. Do 6º minuto ao 20º ele está pensador. Do 20º para frente ele já procurou outro. Então se você, eu sempre falo, chegou um lead, para o que você está fazendo e liga. Responde, que a pessoa está querendo comprar. É o melhor momento para você falar e você responder. Ela está pronta para te ouvir. Aí você vai esperar um dia, meia hora, 2 horas, o cara já nem lembra mais que ele mandou um negócio, ou já procurou outro, já comprou com outro. Regra de ouro. Recebeu o lead? Para o que está fazendo e liga. Ah, mas eu estou falando com você. Eu entendo. Para, dá licença que eu vou ligar para um lead. Eu vou falar assim, yes. É isso daí. Vai ligar, vai dar resposta. Fala. É igual sábado à noite. O Fábio me mandou um lead, era 10 horas da noite. O cara tinha acabado de cadastrar, ele fala com o cara. Não deu outra, deu 10h30 da noite. Tô lá conversando com o cara conversando, eu quero informação e tal. Tipo assim, sábado, 10 horas da noite. Tem cabimento? Não tem. Gerar uma venda para ele colocar 10 contos no bolso, valeu a pena ou não? Não. Nós não temos horário, gente. Nosso horário é o horário do cliente. Se o cliente quiser conversar sábado às 10h30 da noite, gente, vamos conversar. Isso vai dar dinheiro para nós. Ah não, sábado eu não trabalho. Tudo bem, sábado também você não ganha. Simples assim. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou? Não tem hora. Nós não temos hora. Nós temos que atender o cliente. Na hora dele, não na nossa. Eu já vi corretor, o cliente liga, ah, posso visitar? Ah, hoje eu não posso, só amanhã. Que isso, gente? Como assim? Hoje eu não posso. Você pode? Ah, mas eu realmente não posso. Chama o colega e fala, ó, vai lá, depois a gente vê o que faz. Não joga o cliente fora. Não pode. Enfim, divulguem suas redes sociais. Gente, todo mundo sabe que vocês são corretores? Corretor não pode ser corretor agente secreto, só você sabe que você é corretor. Você vai vender para quem? Só você, pai e a mãe. Não. O mundo inteiro tem que saber que você é corretor. Eu sempre costumo dizer assim que corretor passa a ser seu sobrenome. Eu vou conhecer a Moriela. Prazer, Moriela. Meu nome é Maurício, sou corretor de imóveis. Xinguei a mãe dela, aborreci ela. Mas o que eu fiz? Fiz minha propaganda. Ela sabe que eu sou corretor. De repente ela fala, ah, você é corretor? Pô, minha mãe tá pronto. Fiz uma venda. Só porque eu falei que eu sou corretor. Coloca lá no Instagram, corretor de imóveis. Liga para todos os seus contatos. Eu sou corretor. Precisar de alguma coisa, comprar, vender, alugar, emprestar, fala comigo. Pronto, gente. Todo mundo aqui, certamente, tem mais de 100 contatos no telefone, não tem? Você já tomou cuidado de ligar para todos eles? Só para falar que você é corretor? Ah, mas é que eles não compram. Primeiro, você não sabe se eles compram ou não compram. Porque quem compra não sai por aí falando que quer comprar. Que tem dinheiro. Quem está vendendo fala, eu preciso vender, mas quem está comprando, compra na miúda.
Agora, se de repente um grande amigo seu está comprando, você não sabe, ele vai comprar do concorrente, você fica sabendo depois, como é que você vai se sentir? Traído. O cara me traiu, mas você falou pra ele, não, mas então Aconteceu ele... isso aí comigo no marketing multinível. O meu amigo ali, eu vou bater um diamante primeiro que deu. E eu tinha vontade de falar com ele e não me sentia à vontade. E incrível que ele bateu o diamante primeiro. Pois E é. eu fiquei com tanta raiva. Gente, nós temos Porque eu não falei. que divulgar. Você tem que divulgar que você é corretor de imóveis. Você não pode ficar escondido. Você é corretor e isso tem que fazer parte do teu sobrenome. Sempre prazer, meu nome é fulano, sou corretor de imóveis. Pronto, falou, fez a propaganda. Isso é fundamental para você gerar uma propaganda gratuita. Um vai falar para o outro, vai falar, você não está gastando nada com isso. Você só está falando. A propaganda quem vai fazer são os outros. E você vai só colher os frutos dessa semeadura que você está fazendo. Em sexto, agradeça. Gente, algumas palavrinhas são importantes. Dá licença, por favor, muito obrigado. E a gente não costuma mais ouvir isso. Eu brinco lá em casa, eu tenho 2 filhos jovens, e eles não usam a palavra obrigado. Vocês já perceberam que ninguém usa mais a palavra obrigado? Ela saiu do dicionário. O que é agora? Valeu. Você valeu o quê? Valeu, pai. Valeu o quê? Não, valeu. Não valeu, não. É obrigado. Ah, mas você é muito careta. Não, não é questão de ser careta, é ser educado. Valeu, gente. O que valeu? O que quer dizer valeu? Valeu o quê? Valeu a pena? Valeu nada, valeu nada. Valeu dinheiro? Valeu o quê? Valeu uma aposta? O que valeu? Não valeu, obrigado. Não custa você falar obrigado. Até brinco com eles, vocês não querem falar ou escrever obrigado, escreve OBG, a gente entende que é obrigado. Mas valeu não. Assim, bom dia, valeu. Como assim, valeu? Bom dia, o que você fala? Bom dia. Ótimo dia. Bom dia. Aumenta já o negócio. Então, gente, agradecer. Se o cliente te atendeu, obrigado por você ter me atendido. Eu queria te falar isso, falar aquilo, falar aquilo outro. Agradeça. Agradeça o cliente, agradeça o colega, agradeça o gerente, agradeça o diretor, agradeça todo mundo. Às vezes a recepcionista te passa uma ligação. Ó, tem uma ligação aqui para você. Às vezes você... Obrigado. Caiu o dente de falar obrigado? Caiu a língua? Caiu alguma coisa? Não caiu. Mas você o quê? Agradeceu. O que acontece? Se você deixa de agradecer, o que a pessoa vai pensar de você? Pô, o cara não teve a capacidade de me agradecer. Vocês falam um bom dia para a recepcionista quando vocês chegam? A dona Benta, que é a senhora da limpeza, fala bom dia, fala boa tarde. Gente, vocês têm que ser bem vistos. Pode ser aquele cara nojento. Nossa, chegou o cara nojento. Bom dia. Não pode. Você tem que chegar, cumprimenta todo mundo. Eu trabalhava numa empresa que tinha, no local onde eu tinha o meu escritório, tinha 100 funcionários. Minha secretária até brincava, você chega na empresa e demora meia hora para chegar na sala. Eu ia de um por um falar bom dia. E pegar na mão, naquela época eu podia pegar na mão, bons tempos aqueles, né? Agora estamos rindo. Eu falava um por um. Aí eu ia para a sala. Por que isso? Por que eu fazia isso? Primeiro, por educação. Segundo, para valorizar as pessoas estão trabalhando, elas não estão lá brincando. Então, o mínimo que você pode fazer é chegar, vai falar, vocês percebem que quando eu chego aqui eu vou falar com todo mundo? Valorizar as pessoas. Quando você agradece um cliente por ter te atendido, você está valorizando aquele cliente. Por ter te atendido. Ele não tem obrigação de te atender. Então, ele te atendeu, você agradece pelo atendimento. Simples assim. Tem as respostas gravadas. Lembra que eu falei que no WhatsApp Views eles têm algumas facilidades?
Lá tem uma série de respostas que você pode deixar pronta, para dar agilidade, para evitar de você cometer algum erro na hora de digitar. E hoje aquele corretor do negócio, você escreve uma coisa e ele corrige para outra completamente diferente, né? E aí você não lê, você manda, dá problema. Então, já grave respostas prontas. Quero perguntar isso, eu respondo isso. E você padroniza, você passa a ser um profissional que tem respostas padronizadas. Você responde a mesma coisa, no mesmo tom, no mesmo nível. E outra coisa que é importante, gente, quando você não manda uma resposta padronizada, gravada, pré-concebida lá no seu WhatsApp, nunca aperte o enviar antes de ler. Agora, na pressa, não manda sempre tem. Na pressa, às vezes o corretor corrigiu um negócio esquisito lá, você manda um palavrão para o cliente, depois você explicar que não era, é ruim, então dá uma lidinha antes, você vai gastar 30 segundos, lê e manda. Outra coisa importante, quem usa o WhatsApp web no computador, eu já fiz demais isso. Eu estou aqui conversando com uma pessoa no celular, lá no computador está com outro. Aí eu vou mandar um negócio para esse daqui e mando para aquele outro. É. Aí uma coisa que não tem nada a ver, eu mandei para a Morielle uma resposta que era pro Sônia. Ela vai lá e vai, o que é isso? Tá doido. Ainda se for uma resposta profissional, tudo bem, mas se eu estiver falando para minha esposa coisas sexys e falar para outra, e se for para uma mulher é ruim, mas se for para um homem fica pior, eu vou explicar o trem. Assim, um beijo na boca, meu amor. Aí o Wagner abre, epa, O que é isso, irmão? me erra, homem, que é isso? Então toma cuidado. Vai gastar 5 segundos só para dar uma conferida se é a pessoa mesmo, se é aquela resposta, aí você manda. 8. Essa plataforma do WhatsApp Business, depois vocês saindo daqui já vai lá e já transforma em WhatsApp Business. 9. Atendimento excepcional. Gente, por que o cliente vai comprar com você e não com outro? Diferenciado. Só tem vocês de corretores na cidade? Tem mais alguns, né? Então por que vai comprar de você e não do outro? Porque você tem que ter um atendimento diferenciado do outro. Por exemplo, ó, eu não sou daqui, né? Sou de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu senti um choque bem grande no nível de atendimento. Em todos os lugares, mas principalmente em restaurantes. Tem algumas técnicas de atendimento que são bem fáceis, mas as pessoas não aplicam. Por exemplo, quando você chega num restaurante, você sentou lá, né? Aí o garçom vem te atender. Como é que ele te atende?